essa situação, nessa altura, de que é uma das coisas que, a razão pela qual, querido irmão, minha querida irmã, Deus pôs no meu coração de trazer esta mensagem no tema A Igreja nos Fins dos Tempos, para lembrar a nós, de acordo com a palavra, aquilo que é a nossa fé, aquilo que é o nosso, digamos, a nossa, permita dizer assim, a nossa teologia descritiva do fim dos tempos, sem tentarmos ser cansativos ou repetitivos, porque já temos trazido várias vezes essa mensagem, mas a maneira que Deus pôs em meu coração, depois que eu dizer tudo o que eu vou dizer nesses 30 minutos, ou que seja, que nós possamos estar debruçados sobre os textos, para também não entrar em detalhes que, às vezes, as pessoas passam por cima porque não conseguem conectar uma coisa com a outra. E, então, a ideia aqui não é tentarmos dizer que estamos corretos, no sentido daquilo que os diferentes colégios teológicos ensinam, mas simplesmente naquela vertente simples que todo colégio cristão que tem a ver com o ensino teológico para aquilo que é chamado de escatologia no fim do dia, é de que Jesus, então, nos propõe isto: arrependei-vos. Esta é a palavra. Este é o tema. Este é o alerta. Este é, me permita, no maior do afã, do desejo, do ensejo apostólico, é de que a igreja não apenas vivesse uma vida justa do evangelho, mas que a igreja vivesse olhando para frente em função da graça cedida para vivermos, não obstante as nossas falhas e fraquezas, e por que não dizer a não adesão a qualquer tipo de judaísmo, porque não temos linhagem judaica, mas que, vindo como gentios, vindo como pessoas que estávamos párias, e agora não somente nós que estamos nessa sala do Zoom, mas falando de 2 milênios de populações e civilizações tão distantes como o Oriente, e que hoje podemos dizer de que o mundo tem, conhece, sabe, e há muito que se debate, e infelizmente, há alguns que utilizam esse momento que nós estamos vivendo para contabilizar pontuação política, contabilizar pontuação política teológica, política eclesiástica, e o que nós vemos, em vez de ser uma evangelização, é um verdadeiro debate para ver quem é que está certo. Não é o nosso ensejo, não é o nosso desejo fazer isso nessa noite. Nessa noite, o nosso desejo, do fundo do meu coração, querido irmão, é de que eu e você, a Igreja do Senhor Jesus, onde quer que você se encontre, em Angola, Moçambique, Portugal, África do Sul ou em outro lugar, é de que nós possamos viver uma vida justa e, como nos alerta Jesus, preparados para o advento. Esse advento que não foi compreendido por alguns seguidores do então finado pastor, ou ex-pastor Batista, que declarou há 2 séculos atrás a data da vinda do Senhor Jesus, e já agora não foi o único, houveram outros homens, outros movimentos que tentaram fazer o mesmo e que deu errado. Então, o trabalho nosso não é dizer esta é a data, mas o trabalho da igreja é dizer estejamos prontos para a data, como disse Jesus, somente o Pai sabe. Amém, queridos? Somente o Pai sabe. Mas como o Pai não queria que nós ficássemos à deriva, como Jesus não queria que nós estivéssemos flutuando apenas numa filosofia teológica, nos deu, então, alguns marcos, ou seja,
me permita, sim, utilizar a linguagem, alguns sinais, quando você sai de Pretória e vai para a cidade do Cabo, em Cape Town, ou para Durban, ou para outra cidade qualquer, de carro, de autocarro, ou, pronto, de qualquer transporte público. O que acontece é que você chegando na rua, hoje você utiliza o GPS, né? Todos nós hoje utilizamos o GPS, mas todos nós olhamos para buscar o quê? Para buscar sinais. Sinais que nos indiquem para onde devemos virar, por causa que nós não queremos errar o trajeto e, já agora, o destino. Nós temos o sinal e temos o trajeto marcado por Cristo, e o nosso fim é os céus. Isso nós sabemos, e Jesus, ele foi claro quando nos diz, ainda em João, de que ele foi nos preparar lugar para que onde ele estivesse, nós estivéssemos também. E enquanto isso é, entre aspas, fácil para aqueles que, morrendo em Cristo, sabem de que esperam sua salvação, ou sua redenção, ou transformação pelo arrebatamento, texto que nós vamos ler, e se você quiser já se preparando para os textos, eu vou ler em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13, que é o texto conhecidíssimo, original para a doutrina do arrebatamento. Depois vamos para 1 Coríntios capítulo 15, 43, se você quiser também já ler, e depois vamos para Apocalipse, e vamos estar lendo alguns textos em Apocalipse, ok? Então, o que eu estava dizendo aqui é de que nós temos o destino, nós sabemos para onde nós vamos. Então, isso não há dificuldade. Todos nós sabemos que estamos na Terra e estamos indo para o céu. Mas Jesus põe um alerta, e esse alerta tem a ver com o sentido de não errarmos por qualquer heresia ou por pecado pessoal, que, pensando a pessoa que está indo para o céu, acaba no inferno. Na realidade, as heresias têm esse trabalho. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Ele é o grande enganador. E há pessoas que, pensando de que estão seguindo a Deus, estão em caminho para o inferno. Então, nós sabemos disso. Nesta noite, todos nós que estamos nessa chamada, você que está me assistindo talvez posteriormente pelo YouTube, vão entender de que a nossa fé é para ir para o céu. E Jesus disse, e todos nós sabemos isso, eu estou agora pondo base, ou pontos bem básicos da nossa fé. É de que não se pode chegar no céu sem Jesus. Não é através de outro livro, não é através de outra entidade, não é através de outra coisa. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, o que é que disse ele? Ninguém, mais uma vez, ninguém vai ao Pai, ou seja, vai para o destino final, a não ser por mim. Então, ele é a porta, ele é o veículo, ele é o motivo e ele é a satisfação da justiça de Deus para que nós, como pecadores, pudéssemos não ser condenados, mas fôssemos resgatados e o nosso destino fosse o céu. Agora, nós temos chegado em um momento de que, por causa da nossa teologia, às vezes, em função também do que é chamado de teorias de conspiração, de que às vezes as pessoas começam a dizer e falar e escrever, e olha, eu assisto mensagens em TikTok, em Facebook, em Instagram, e o que o povo fala por aí, meu Deus do céu, dá arrepio. Por quê? Porque as pessoas simplesmente começam a fazer declarações que não necessariamente estão encaixadas. Podem ser declarações reais, mas não estão encaixadas com aquilo que a Bíblia prediz. Portanto, é importante de que você saiba de cor e salteado, que você saiba nos dedos dos versos, ou não, que você entenda que Jesus propôs algumas coisas para nós. E é daí de que eu quero ler, começando já, em 1 de Tessalonicenses, o que é que diz o verso
13, leia aí na sua casa, na sua Bíblia, capítulo 4. A proposta que o apóstolo Paulo dá à igreja em Tessalônica é esta: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, acerca daqueles que morreram. Ok, os que morreram, o que aconteceu com eles? O que é que vai acontecer com eles? Então, nós já sabemos, é prático. O que é que a Bíblia diz? Para que não vos entristeçais como os demais, ou seja, aqueles que não têm esperança. A palavra esperança aí é muito importante, porque a esperança, o que é que diz? Não traz confusão, e a fé em Cristo não traz medo. Ok? A fé em Deus não traz pavor. Verso 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem ou morrem, Deus os tornará a trazer com ele. Então, fala aqui sobre a ressurreição para o arrebatamento. Eu estava respondendo uma pergunta de uma das nossas crentes nessa semana passada, e a pergunta era: pastor, mas se Lázaro ressuscitou e depois, como é que foi? Então, uns ressuscitam antes, outros ressuscitam depois. E a explicação que eu dei àquela nossa irmã, o que nós sempre ensinamos à igreja, é de que a ressurreição de milagre corpóreo, como do homem que caiu o que foi lançado, um homem morto que foi lançado na cova de Eliseu, que ressuscitou, ou aquele homem, aquela jovem que ressuscitou em função de Jesus tocar o esquife, ou de ele dar o brado na frente da cova de Lázaro. Essas ressurreições são milagres momentâneos, pontuais. As pessoas voltam à vida, ou voltaram à vida, mas depois voltam a morrer. A ressurreição aqui é esta ressurreição para a justiça, ressurreição conforme diz Daniel capítulo 12, ressurreição que tem a ver para glorificação, ressurreição que diz Jesus é a primícia, ou primeiro, no que concerne entrar nos céus. Ok? Então, continuando, verso 15 diz: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos, e a esperança agora já desde Paulo, ele próprio dizendo: eu vou ser arrebatado, ok? Nós que ficarmos vivos. Então, essa mensagem tem sido pregada até os nossos dias, e eu continuo a pregar: nós que ficarmos vivos. Mas é possível que a minha geração ainda passe e venha a próxima geração. Então, é necessário nós entendermos e ligarmos esse pensamento aqui com a declaração de que eu vou fazer nesse exato momento. Nós não podemos ser homens que preconizamos datas ou que dizemos, como igreja, Jesus está vindo agora e o anticristo está no mundo agora. Por quê? Porque a engrenagem teológica não está totalmente completa. Então, temos de entender isso. O que é que eu chamo de engrenagem teológica? É de que nós, como igreja, temos de reconhecer o anticristo. É de que nós, como igreja, temos de entender de que há alguns pontos bíblicos que a palavra nos dá, de que nós podemos ver, e há uma possibilidade que seja, mas não na inteireza. E é por isso de que não há uma engrenagem teológica para dizer, nesse momento, com fatos e descritivamente, de que estamos no período do que seria chamado de grande tribulação. Não estamos. E já agora, a nossa teologia ela é pré e não mid-tribulacionista. Contudo, e mais uma vez, não estou agora fazendo contexto para dizer quem está certo ou errado. A única coisa que eu estou dizendo é de que, e já agora vamos olhar agora a questão da pergunta que me foi feita 3 semanas atrás, e nessa semana agora, outra pessoa me fez a pergunta, o que eu achei ser, então, razão justa para nós trazermos essa palavra de ensino. É de que as pessoas estão dizendo: pastor, então a vacina é
o sinal da besta, porque alguém já foi para a internet para dizer de que o sinal na mão não é mão, é o braço. Então agora já não é mão, agora já é o braço. Queridos, vamos entender uma coisa. Tudo que nós estamos passando agora é uma preparação. A linguagem que eu tenho usado, estando ainda aí em Pretória, e que eu continuo a usar, é essa linguagem em inglês que é a dress rehearsal, ou seja, é aquela preparação, é aquela prova. O que é um dress rehearsal? Para aqueles que têm uma cultura ocidental, americana, canadense, tem a ver exatamente com fazer o teste. Vamos ver se funciona, vamos ver como é que está, vamos ver se a coisa dá certo, no sentido de que o casamento vai vir ou a atividade vai acontecer, mas não é ainda a atividade. Ou seja, a noiva pôs o vestido, a noiva está se preparando, está fazendo o ensaio, mas ainda não é o casamento. E nós já fizemos algumas vezes isso na igreja. Eu já tive pessoas que casaram e uma semana antes, ou talvez até 3 dias antes, vai o noivo, a noiva, vai os padrinhos de casamento, vai aquela criançada toda, e vamos pôr a música, vamos fazer o ensaio. Está entendendo a minha linguagem agora? Então, o que nós estamos vivendo agora prova para o diabo, prova para o espírito, o reino das trevas, aonde é de que o mundo se encontra, mas prova para Deus também aonde é que a igreja se encontra. No sentido de que 50 anos atrás, nós não teríamos a capacidade de estar fazendo o que nós estamos fazendo hoje. Hoje nós temos a capacidade de pôr algumas coisas em andamento que nós não teríamos 50 anos atrás. Quando foi da Primeira Guerra Mundial, os pastores de então utilizaram aquele momento da Guerra Mundial para falar sobre a vinda de Jesus. Quando foi da Segunda Guerra, quando foi dos nazistas. E sempre há esse contexto das pessoas utilizarem e verem, observarem. Quem se lembra? Quem se lembra daquele momento da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a Rússia? Todo mundo já tentando pegar a palavra e ver, será? Olha, e todo mundo dizendo, olha, a moeda europeia, ou seja, todo mundo fazendo, tentando ligar. Então, o que se está tentando fazer mais uma vez agora é isso. Só que há algumas coisas que estão em falta. O que eu quero apenas dizer é que Jesus, através de Paulo, ele diz o seguinte: dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor. Então, a nossa esperança é a vinda do Senhor. Permita-me dizer uma coisa aqui para vocês. A igreja, ela não sofre a ira de Deus. Ela sofre a ira do diabo, mas não a ira de Deus. E a ira que cai na grande tribulação não é a ira do diabo. Hoje, nesse exato momento, o diabo está irado e está tentando fechar igrejas, está matando os nossos irmãos em Cabul, ali no Afeganistão, e já oramos por eles. Obrigado, Guimarães, por se lembrar dos nossos irmãos ali. São mulheres e crianças que estão sofrendo. Na Rússia, na China, irmãos, até na própria África do Sul, a igreja é perseguida e nós somos alertados através da perseguição, como houve perseguição em Roma, como houve perseguição na Palestina, como houve perseguição no Brasil pelos próprios católicos contra os cristãos, como houve perseguição, e sempre vai haver. Isso é a igreja sofrendo a ira do diabo. A igreja não sofre a ira de Deus porque nós somos a noiva de Cristo. Deus permite o sofrimento da igreja que vem pelo diabo para algumas razões. Mas a ira de Deus que cai sobre o mundo é contra o pecado, é contra o mundo, é contra aqueles que não receberam a graça de Deus, não contra a igreja. Então, o que é que nós dizemos aqui? O seguinte: é de que a grande tribulação, que é aquela semana
do livro de Daniel, que é semana de anos, que tem de se completar para uma profecia que teologicamente entrou em pausa para que esse tempo da graça que nós estamos vivendo fosse completo, essa semana tem de se cumprir. E esta semana é a semana que nós dizemos em inglês the tricky issue here. Ou seja, é a semana que alguns dizem, não, a igreja vai viver na grande tribulação. Outros dizem, não, a igreja não vai viver na grande tribulação. Outros dizem, não, a igreja vai passar e só vai ser arrebatada depois. Então, todos tentam, cada um destes três colegiados, tentam prescrever diante dos textos que lhes é concedido na palavra de Deus, não pelo achômetro, mas pelo aquilo que está escrito, em função daquilo que é a palavra. E, claro, quando nós entramos no livro de Apocalipse, há três maneiras de nós vermos o livro de Apocalipse. O literal, o profético, ou seja, o simbólico, e a mistura dos dois. Então, há algumas coisas no livro de Apocalipse, como em Mateus, como em Daniel, que junta os três, que tem um aspecto literal, dias e tempos e nomes, mas há outros aspectos que é altamente simbólico. Então, nós não podemos ficar olhando o livro de Apocalipse literal, porque senão você não há como você trazer um aspecto literal à profecia. Quando João escreve a grande besta, para eles naquela época, para a igreja naquele momento, era Nero, era Roma. E é por isso de que Paulo diz, nós que ficarmos vivos. Por quê? Porque a igreja sente de que isto estava acontecendo. Mas não era a época do arrebatamento, não era a época de Cristo vir para os seus. Passaram os séculos, passaram tempos, e sempre acontece. Eu não estou dizendo de que a vinda do Senhor Jesus não vai ser cumprida, não é isso que eu estou dizendo. Mas é de que todos os detalhes têm de entrar para que as coisas fluam e se cumpram. E aí ele diz o seguinte, a vinda do Senhor não precederemos os que dormem. Verso 16, deixa eu continuar aqui na leitura. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Então, falando do momento exato daquele acontecimento, do fenômeno de arrebatamento, que é a vinda do Senhor Jesus. E a vinda do Senhor Jesus, esta a parte aí é o que nós chamamos a primeira parte da segunda vinda, ou seja, isto para dizer o quê? Para falar acerca do momento do cumprimento que ele deu à igreja. Então, na primeira parte, ele vem para quem? Ele vem para a igreja, para tirar a igreja do mundo, para arrancar aqueles que são seus, para levá-los para o céu. E já agora, não tem nada a ver com a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é o nome que nós damos. Tem o Full Gospel, tem o Latter-day Rain, tem o Emmanuel, tem tanto nome. Então, todos aqueles que creem, todos aqueles que morreram na fé que ele viria, então ele vem por estes. E por que é essa primeira parte? Para que haja, então, julgamento das obras, para não salvação, mas para galardão, ou seja, para cumprir o gozo da obra e o descanso do trabalho daqueles que trabalharam para o Senhor Jesus. E então entraremos na boda dos cordeiros. É nesse momento, queridos irmãos, que começa a grande tribulação. E a grande tribulação aí começa exatamente por aceitar a marca, por adorar o anticristo, e etc, etc. E nada disso está sendo feito. Então, por favor, se alguém vier dizer para você de que a vacina é a marca da besta, a vacina pode ser um lindo ensaio. Um lindo ensaio. Por quê? Porque se está forçando em massa a toda a população do mundo, e você está vendo de que na Austrália as pessoas indo para a rua, queimar cartão de vacina na França, no Brasil, aqui nos Estados Unidos, todo mundo dizendo não, por causa da nossa liberdade. Mas isso, o inimigo, o sistema do anticristo está pondo num funil para fazer o quê? Para que as pessoas aceitem.
Então, o que acontece é de que nós estamos no bom ensaio para aquilo que será o momento do anticristo. Pastor, e se por acaso o mundo forçar que tem de fazer, etc., aí nós vamos ter outra conversa, porque está falando sobre forçar a fazer alguma coisa, implantar alguma coisa, e que nós não queremos entrar agora em detalhes e suposições, porque eu não posso ficar pregando o que eu acho, o achômetro, né? O que eu sempre chamo de achômetro. A questão aqui é de que a Bíblia Sagrada diz, vamos agora a 1 Coríntios, capítulo 15, por favor. Vamos lá? 1 de Coríntios, no seu capítulo 15, e eu quero ler aqui 2 versos, o 43, se você tiver a sua Bíblia aberta, 1 Coríntios 15, 43. Olha o que diz a Bíblia. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Então, falando sobre a ressurreição, mas a ressurreição ligada com o arrebatamento. Olha só agora o que é que diz no verso 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Falando o quê? Do arrebatamento. Então, nós cremos, nós pregamos e nós temos que viver arrebatamento. Amém, queridos? Me dá um thumbs up aí, por favor. Quem está acordado, quem está prestando atenção, me dá um thumbs up. Nós cremos, nós pregamos e nós ensinamos arrebatamento. Então, se você está vivendo uma vida menos, ou que não faz jus, ou que não é descritiva daquilo que Cristo nos manda estar preparados. E falando rapidamente agora, uma das questões básicas aí é o quê? É a questão de você ter azeite, ou seja, azeite não é unção para ficar caindo, né, rindo, né? Esse movimento aí neocarismático, não tem nada a ver com isso. Azeite tem a ver com vida, com luz, com graça. Unção, sim, mas a unção para quê? Para evangelizar. Se vai haver um avivamento último para a igreja, não é um avivamento para você ver gente falando em línguas estranhas, não, queridos. O avivamento seria para que, como no início da igreja, no fim da igreja, então a igreja pudesse ser força evangelística para, através de sinais, prodígios e maravilhas, num mundo que não crê em sinais, não crê em milagres e não crê em Cristo e diz de que pastor é salafraio, ladrão e enganador, ok? Para quê? Para que, através de milagres verdadeiros e profecias verdadeiras, por quê? Porque se há um falso profeta, tende a haver um verdadeiro profeta. Se tem um falso milagre, tende a haver um verdadeiro milagre. E é aí aonde a igreja, escatologicamente, palavra grande, mas que você entende o que significa. A igreja, nesse período do fim, precisa, porque ela está dormindo, ok? Seja mais avivada, seja mais pentecostal, mas a igreja de Cristo, escatologicamente, está dormindo. E aí o que acontece? É de que esse tocar a chamada de Deus, aí vem o noivo, é esse avivar, é esse despertar, é esse chamar a igreja à oração, à santidade, à justiça, a viver realmente não dentro de templos, mas viver fora, na comunidade, pregando o Cristo, que é o Cristo da Bíblia, e não o Cristo da tradição, nem o Cristo da religião, nem o Cristo teórico que as pessoas falam dele ou até dizem que ele nunca existiu, ok? Então, a questão aqui é de que a doutrina de 1 Coríntios, capítulo 15, diz, nós nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Verso 52, mais uma vez, falando basicamente o que está de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15, dizendo, no momento, num abrir e fechar de olhos, ou seja, num piscar, é algo rápido, é algo relâmpago, é algo sobrenatural, ok? Num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Estou lendo em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 53. Agora, eu quero que você vá indo comigo, vá virando agora para Apocalipse, porque Apocalipse nos dá um histórico das 7 igrejas da Ásia. E é sobre isso agora que eu quero terminar a minha mensagem, sobre a igreja nos fins do tempo.
porque já pus a base, já falei sobre o relevo da razão pela qual nós temos que pregar e viver, mas não estar espantados nem como, passo o termo, como galinha sem cabeça por aí. Não, não, não. Nós sabemos onde estamos, nós sabemos o que fazer. Aí as pessoas perguntam, pastor, devo ou não devo tomar a vacina? Isso é problema seu, irmão. Se você já passou pela doença como eu passei, sabe como é que o negócio é ruim. Se você já passou pela doença como o meu pai passou e quase que morreu, você sabe como é que o negócio é ruim. Ah, pastor, mas a vacina não protege 100%. Não, e nenhuma vacina protege 100%. Já agora. E a questão não é, então, se a vacina é ou não é. A questão, quando você sai para fora, você dá um passo para fora da conversa, você entende, como cristão agora, de que você se protege, se você quiser, toma, se não quiser, não toma, não há problema nenhum, mas você vai poder ficar mais vulnerável e vai poder pegar o vírus. A questão que se põe agora é a questão de que os governos estão se armando para fazer o quê? Para este ensaio daquilo que seria uma isenção de liberdade em massa para que todos façam, que no momento que o anticristo entrar, todos vão aceitar. Todos vão aceitar comprar e vender apenas com uma marca. Todos vão aceitar mover e andar e fazer e acontecer. Por quê? Porque o sistema todo já está agora começando a ser engrenado. Se nós fôssemos falar de Gog e Magog, eu falei no meu Facebook no outro dia, de que em uma simples mensagem de um noticiário que eu vi, eu disse, olha aí, a preparação, não é agora, mas e a preparação? Nunca antes Rússia e China tiveram ensaios de exército, ou seja, tem uma palavra que agora me esqueço, mas é ter... é como se fossem jogos, ou treinamento, exercícios militares, essa é a linguagem. Agora, eles estão tendo um. Gog e Magog, lá de Apocalipse, estão se preparando. Estamos vendo o que está acontecendo com o Irã, que não quer nem saber de Biden, nem aceita nada, e se preparando com a bomba atômica porque eles querem acabar com Israel. Ou seja, toda essa é uma preparação. Então, será que isso acontece ainda na nossa geração? É possível. Se não, se o tempo de Deus não cair exato nessa engrenagem, passa outra geração para que tudo já esteja pronto e sem dificuldades. Claro que quando nós vemos de tsunamis, falta de liderança internacional, terremotos, fogos, pestes, pestilências, e tudo aquilo que a Bíblia fala que seriam os sinais, nós dizemos, ora vem, Senhor Jesus. É isso que nós estamos dizendo. Então, a pregação do cristão, irmão, não é uma pregação de medo. Ai, será que agora? Meu Deus. Não, a pregação do cristão é graças a Deus de que nós estamos mais perto do que nunca desse momento de que nós estamos esperando. Então, isso é simples. Isso é bem pragmático. E é interessante de que nós estamos vendo essas coisas acontecerem diante dos nossos olhos e nós que conhecemos a palavra, podemos então dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu quero trazer a vossa atenção, então, para aquilo que é Apocalipse no seu capítulo, me permita agora ver, no capítulo 2, ok? Onde ele começa a escrever as 7 igrejas. E as 7 igrejas eram igrejas reais, okay? Foram, na realidade, igrejas literais. Ele escreve com o nome da cidade onde estavam essas igrejas. Então, houve uma mensagem de Cristo para essas igrejas. E tenho certeza de que essas igrejas, naquela época, receberam o livro que depois, quando João sai da ilha de Patmos, bem velhinho, ainda vivo, essa carta é lida e este alerta é dado a cada uma das igrejas, mas o livro ficou. E quando nós lemos o livro, então, não é apenas histórico, não é literal, mas é muito simbólico, no sentido de que ele fala sobre períodos da igreja na Terra, ok? Então, o que eu quero aqui rapidamente prescrever para vocês são alguns períodos de que
vão nos ajudar não apenas a ver o que aconteceu na igreja, mas ver exatamente o que está acontecendo agora. Olha o que é que diz, eu não vou ler todo o texto porque são vários versos e nós não temos tempo para isso, nós temos apenas mais 10 minutos aí. Então, porque nós ainda queremos ouvir a Raquel cantar, eu creio que ela está na chamada. Então, diz o capítulo 2 de Apocalipse, falando da igreja de Éfeso. Essa igreja de Éfeso é aquela igreja que começa no ano 35, mais ou menos anos 100, 200, por aí. É o que nós chamamos a era apostólica. E quando você fala sobre essa era, fala exatamente que eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. Ou seja, fala sobre essa igreja que viveu naquela época. Não uma igreja, mas a igreja de Cristo. Está entendendo? Então, fala aí, ou seja, é um símbolo para que nós possamos ver o tempo, o período da igreja até agora. Lá na frente, você vê a segunda carta, que é a igreja de Esmirna, que é uma igreja que é a igreja perseguida, começa a ser perseguida, ok? Há muita morte, há muita perseguição. E você vê aí, isto diz o primeiro e último que foi morto e viveu, as tuas obras, a tribulação, a pobreza, mas tu és rico, a blasfêmia dos que dizem judeus, mas não são, e da sinagoga de Satanás, ser fiel até a morte, a igreja perseguida. Você vê isso até mais ou menos o ano 300. Depois você vê a terceira igreja, que é o que nós chamamos uma igreja comprometida com o Estado. Uma igreja que entrou, e se você ler sobre a história do bispo Eusébio, você vai ver que ali houve complô, digamos assim. Se você estudar a história da igreja, você vai ver de que a igreja, mesmo underground, a que estava no governo, era aquela que estava fazendo tudo e mais alguma coisa, mas que agora está comprometida com o Estado. E você lê aí, mais uma vez, mas umas poucas coisas tenho contra ti, que tem já os que seguem a doutrina de Balaão, ou seja, está comprometida. E depois você vai lendo mais para frente, se você tem a sua Bíblia aberta, você vê aí a quarta carta, depois você vê a quinta carta, e a quinta carta aí é para a igreja reformada, no momento de que ela tentou sair e tentou fazer reformas, você vê tudo isso. E você vê aí no verso 2, ser vigilante, confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. E fala aí, se não vigiares, virei contra ti e tal. Ou seja, é aquele momento da igreja tentando sair. Depois você tem aquilo que é a sexta carta, a carta desses últimos períodos, até o que nós chamaríamos de movimentos de renovação, aonde, pois, uma porta aberta, ninguém pode fechar, tendo pouca força, guardasse a minha palavra, e diz o verso 10, como guardasse a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, sobre os que habitam, tal. E aí tem todo esse momento, esse invólucro de uma igreja que está tentando ser aquilo que ela é. E agora chega a sétima carta, eu quero que você preste atenção a isso. A sétima carta é esse momento da igreja agora. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio e a criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Não é isso que está acontecendo hoje? Não és frio, nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca, como dizes, rico sou. Nós temos uma igreja que é rica. Nós temos ao redor do mundo, sim, muita pobreza, muita gente, mas, irmãos, a igreja ao redor do mundo, a igreja geral, é uma igreja que diz, eu não preciso de nada, não preciso nem dos céus. E até alguns teólogos dizem de que o céu já não existe, que Jesus realmente não morreu. Nós queremos implantar o reino de Deus aqui na terra, porque aqui nós já temos muito. Rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro, e é esse conselho que eu quero terminar aqui dando para todos nós. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestidos brancos, falando sobre santidade, para que te vistas e não apareça a tua vergonha, a tua nudez, e é o que nós temos visto, a igreja tem sido envergonhada,
e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. E o que falta na igreja hoje é visão. Tem gente que ainda hoje, nos dias de hoje, estão pregando prosperidade, irmão. Falta de visão. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Portanto, a palavra aqui que eu termino é ser zeloso e arrepende-te. O que Deus está chamando a igreja nesse momento é para arrependimento. Para que nós, em Pretória, como Assembleia de Deus, local, mas que faz parte desse grande corpo, nós, na nossa própria capacidade, possamos nos arrepender e dizer: Senhor, se estamos errados, se temos falhado, se não temos feito o que é a tua vontade, perdoa-nos, ajuda-nos, porque nós queremos fazer aquilo que é a tua vontade. Não quero ler, mas eu quero te convidar a que você possa, então, ler o que é a declaração do trono, aquilo que é quando nós chegarmos diante da glória de Deus, no capítulo 4, e depois ele começa a falar sobre os selos, e aí começa a falar sobre a grande tribulação, no capítulo 6, sobre os selos, e o cavalo branco, o cavalo amarelo, cavalo negro, cavalo vermelho, ou seja, sobre o momento da grande tribulação. E todos esses 144 mil que são retirados, não é a igreja. Ok? Aí está falando sobre o momento pós-arrebatamento. Então, apenas para situar você, querido irmão, querida irmã, e termino com essas poucas palavras aqui, para dar oportunidade para a Raquel louvar ao Senhor, e depois nós vamos orar e encerrar o nosso culto nesta noite. O que eu e você precisamos é de arrependimento. Pregue arrependimento. Fale de arrependimento. Para que o mundo venha a entender. O mundo que está com os dois dedos no ouvido não querem saber de Deus. Antigamente, falava-se de ateísmo. Hoje, ateísmo não é o tema. As pessoas estão crendo em alguma coisa, mas não estão crendo em Deus. Não estão crendo em Cristo. Que nós possamos viver uma vida de santidade, uma vida de busca pelas coisas de cima. E que nós possamos, acima de tudo, dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.